E a gente pode começar observando essa função createExpressionBox, que é executada para cada objeto do array HumanExpressions. Dentro da createExpressionBox, a gente está criando uma div para cada imagem, estamos configurando a classe e o HTML interno dessas divs, estamos adicionando um evento de clique nessas divs e então, logo após isso, cada div é adicionada dentro do main. Só que se a gente gerar essas divs com um map, além dessa operação ficar mais legível, o nosso código ganha uma abordagem mais funcional. E por que esse ganhar uma abordagem mais funcional é bom? Porque a gente não vai precisar executar esse efeito colateral de inserir uma div no main a cada execução do for-each. Lembrando que essa função é um callback do for-each. Se a gente usar um map, a gente vai gerar um array de divs com um map, transformar esse array em uma string que contém todas as divs do array e só então, depois que a gente gerar essa string de divs, a gente vai inserir essa string na tela. Então, eu vou comentar esse for-each e a declaração da createExpressionBox. E agora, por enquanto, a gente vai esquecer que essa div tem um listener de clique e a gente vai focar só em criar essas divs e inserir elas na tela. Depois, a gente cuida do evento de clique porque a forma de inserir esse evento também vai ser refatorada. E aqui acima da função comentada, como a gente vai focar em gerar as divs e inserir elas no DOM, a gente vai criar uma função com um nome que evidencia isso. Então, const add expression boxes into DOM, que recebe uma função, e dentro dessa função, a gente vai declarar uma const para armazenar as divs que a gente vai gerar com o map. Então, const divs recebe HumanExpressions, que é esse array de objeto com as imagens e o texto delas, e a gente vai encadear a invocação do map nesse array. O map é um método de array que pode ser usado quando você quer gerar um novo array com a mesma quantidade de itens do array original, só que com cada item transformado. O que o map vai fazer? Ele vai percorrer e copiar cada item do array, vai executar alguma transformação em cada um desses itens através da função que a gente passar como argumento para ele, e ele vai retornar um novo array com esses itens transformados. Ou seja, ele não vai modificar o array original no qual ele foi encadeado. No nosso caso, a partir desse array HumanExpressions, a gente quer gerar um novo array que vai ter a mesma quantidade de itens do array HumanExpressions, só que ao invés dos itens do novo array serem objetos, os itens vão ser divs em formato de string. Então, como argumento desse map, a gente vai inserir uma função, e essa função pode receber 3 parâmetros. Item, que é o item que está sendo iterado atualmente, index, que é o index, a posição do item que está sendo iterado, e o array, que é o próprio array que está sendo iterado. Desses 3 parâmetros, só o item é obrigatório e é só ele que a gente vai usar. E agora, a gente vai fazer essa função retornar um valor. E muita atenção para 2 coisas. Primeiro, essa função vai ser executada para cada item desse array no qual o map foi encadeado. Segundo, toda vez que essa função for executada, o valor que ela retornar vai ser adicionado como item desse novo array que o map está gerando. Então, como a gente quer obter um novo array de divs, a gente vai inserir que o retorno dessa função é uma template string com a abertura e o fechamento de uma tag div. Se dentro dessa div a gente inserir uma interpolação da item.text, para a gente visualizar o array que o map gerou, a gente vai inserir um console.log que recebe as divs, e se aqui abaixo a gente invocar essa função e salvar, a gente vê o nosso array de strings no console, em que cada string é uma div que contém o texto das imagens. O que aconteceu aqui? Essa função foi executada para cada item desse array, e na primeira vez que ela foi executada, esse parâmetro item recebeu esse primeiro objeto do array HumanExpressions. E como item.text resulta em estou com sede, então nesse novo array que o map estava gerando, o retorno dessa função, que é essa template string, foi adicionada como primeiro item desse novo array.
Depois disso, essa função foi executada pela segunda vez, só que dessa vez, esse parâmetro item recebeu o segundo item do array, que é esse segundo objeto com o text estou com fome. Então, item.text resulta em estou com fome, então nesse novo array que o map estava criando, essa string foi adicionada como segundo item desse array. E esse ciclo aconteceu até que a função fosse executada pela última vez para o último item do array HumanExpressions. E nesse ponto, como a função já tinha sido executada para todos os itens do array, toda essa expressão resultou num novo array com os novos itens que o map criou e essa const divs recebeu esse novo array. Você lembra que eu disse que você vai usar o map quando você quiser criar um novo array com a mesma quantidade de itens do array original, só que com cada item transformado? É exatamente o que aconteceu aqui. A gente obteve um novo array com a mesma quantidade de itens do array original, só que com o texto de cada objeto inserido dentro de uma div. Importante, para o map retornar esse novo array com os novos itens, essa função sempre tem que retornar um valor. E essa é uma das principais diferenças entre o map e o for-each, por exemplo, já que o for-each nunca retorna um valor. Então agora que a gente gerou esse array de divs, a gente precisa inserir o conteúdo real que essas divs vão ter. Então eu vou remover essa interpolação daqui, vou quebrar linha e vou identar essa div, vou inserir nessa div uma class que recebe essa class ExpressionBox. Vou copiar e colar essa img e essa p que a inner.html estava recebendo ali embaixo e vou copiar e colar esse destructuring aqui no parâmetro do map. Se a gente salvar, a gente vê o nosso array de strings. E para a gente visualizar melhor essas divs, a gente pode clicar nessa seta para expandir a visualização do array. E se a gente der um duplo clique no valor desse index 0, a gente vê que agora as divs contêm as informações que a gente inseriu. E como que a gente vai inserir essas divs na tela? Primeiro, a gente precisa fazer com que todos os itens desse array se transformem em uma só string. Ou seja, a gente precisa transformar esse array em uma só string que contém cada div desse array. Para fazer isso, no final da invocação do map, a gente pode encadear a invocação de um método join. O que o método join faz? Ele retorna uma nova string com todos os itens do array concatenados e separados por vírgula. Se a gente salvar, a gente vê no console uma string com todos os itens do array concatenados e se a gente observar bem, a gente vê que entre uma div e outra existem vírgulas separando essas divs. Só que para a gente inserir essas divs na tela, a gente precisa remover essas vírgulas. E para remover essas vírgulas, a gente pode passar para a invocação do join um argumento opcional. Esse argumento opcional é um separador. Então se a gente vier aqui no join e especificar que o separador vai ser uma string vazia e salvar, a gente vê que agora nada separa uma div da outra. Então para a gente inserir essas divs dentro desse main, como essas divs agora são uma string, ao invés de usar o appendChild que a gente criou, que a gente usou aqui embaixo, a gente vai fazer a propriedade inner.html do main receber essas divs. Então vou remover esse console.log daqui e ao invés de declarar essa const divs, a gente vai inserir main.inner.html recebe essa string que o map e o join vão gerar e a inner.html vai passear essa string para HTML. Se a gente salvar, a gente vê as divs inseridas na tela e se a gente inspecionar esse main, a gente vê as nossas divs inseridas dentro dele.